fala um pouquinho de como eram as tecnologias no tempo dos meus bisavós. Será como era? No tempo dos meus bisavós. Ney Ribeiro e ilustrações de Maurício Veneza. No tempo dos meus bisavós, tudo era muito diferente. Tinha máquina de escrever, mas não havia computador nem notebook. E as pessoas tinham que carregar aquelas máquinas enormes e pesadas para os lugares onde iam. Não havia caixa eletrônico como hoje, e a maioria das pessoas guardava o seu dinheiro debaixo do colchão. Só nas cidades grandes é que existia banco com caderneta de poupança. Algumas casas tinham vitrola ou gravofone à manivela e não havia aparelho de som, nem DVD, nem CD, nem MP3. Meu avô me disse que quando ele era pequeno achava muito divertido tirar fotografia. O fotógrafo cobria a cabeça com um pano escuro e dizia: "Olha o passarinho", que era para as crianças saírem na foto com uma cara alegre. Mas naquele tempo não existia filmadora, nem máquina digital, nem impressora ou celular com câmera fotográficas. Minha avó conta que as comidas eram feitas no fogão a lenha e era uma delícia. As cozinheiras tinham que colocar a lenha no fogão, acender o fogo, apanhar as verduras na horta, matar a galinha, tirar as penas. Já pensou? E naquela época ninguém imaginava um forno de micro-ondas. Os correios tinham um grande movimento e as cartas demoravam dias, semanas e às vezes meses para chegar ao seu destino. Fax, imagine, e nem se pensava em e-mail, muito menos em redes sociais para um bate-papo gostoso com amigos distantes. Internet era coisa de outro mundo. Os telegramas também demoravam a chegar e não era tão fácil como mandar um torpedo pelo celular. Meus bisavós contam que as pessoas escreviam cartas compridas, dando notícias de todo mundo. E receber uma carta dessas era uma verdadeira festa. Mas naquele tempo ainda não existia site nem blog para dizer o que a gente pensava e todo mundo poder ler. As casas eram grandes, tinha sol e quintal à vontade para secar roupa. Mas não existia secadora elétrica nem máquina de lavar. Você acredita que as mulheres usavam ferro à brasa? E nem sonhavam com ferro a vapor? Ao chegar em casa, meus bisavós tinham que abrir a porteira, feita com madeira pesada. Imagine se naquele tempo eles sonhavam com portão eletrônico. Quase todo mundo tinha um cuco. Um relógio grande de madeira que tinha uma janelinha de onde saía um passarinho e cantava cuco, cuco, para marcar as horas e minutos, e ainda tinha que dar cordas para funcionar. Os despertadores eram grandes e barulhentos e assustavam todo mundo. Hoje na minha casa não tem cuco, mas tem relógio digital com pilha recarregável que funciona como despertador no horário programado. Naquele tempo, os telefones eram escuros e pesados. Para falar com alguém, as pessoas tinham que primeiro girar a manivela, chamar a telefonista para depois pedir a ela que completasse a ligação. Demorava tanto que às vezes elas ficavam a tarde toda esperando e não existia um telefone sem fio, celulares nem secretária eletrônica. Quem precisava se comunicar com urgência mandava um telegrama que também demorava alguns dias para chegar. Naquele tempo, nem se imaginava poder mandar um torpedo pelo celular. No verão, as senhoras usavam leques
para se abanar e espantar o calor, pois não existia ventilador e muito menos ar-condicionado. Os homens iam ao barbeiro para fazer a barba com navalha, porque ninguém tinha barbeador elétrico. As pessoas se reuniam na sala para ouvir as notícias e as novelas no rádio. Ainda não existia TV, nem em preto e branco e muito menos em cores. Ninguém sonhava com a TV a cabo. Imagine então TV digital ou 3D. No tempo dos meus bisavós, não existia carro e nem moto para ir de um lugar a outro. Quando as distâncias eram muito grandes, as pessoas viajavam a cavalo ou usavam charretes. Meus pais contam que meus bisavós se assustavam com as notícias dos primeiros projetos de aeronaves planadores de voo livre, mas um avião de verdade, com rádio-comando, com tecnologia avançada, surgiu muitos anos depois. No tempo dos meus bisavós, as famílias tinham o costume de se sentar na varanda e calçadas no final da tarde para ficar batendo papo com os vizinhos até a noitinha e ninguém tinha medo de ser assaltado. Imagine que naquele tempo ainda nem existia asfalto. As ruas eram de terra ou de paralelepípedo. Mas, em compensação, as crianças podiam ficar brincando até tarde nas ruas. Brincavam de pega-pega, de roda, de esconde-esconde, passa-anel, barra-manteiga e só iam para casa na hora de dormir. Mas ainda nem sonhavam com o videogame. Minha avó conta que quando ela era menina, minha bisavó passava o café no coador de pano. Tinha um sabor diferente, porque o café era moído na hora. Até hoje, ela tem saudade daquele cheirinho gostoso. Tem gente que diz que hoje tudo é melhor e mais moderno. Mas quando meus bisavós contam as histórias do seu tempo, eu fico sem saber se seria melhor ter nascido naquela época ou ter nascido agora. Acho que cada tempo tem